Muito boa tarde a todos. Nos próximos 30 minutos, nós vamos falar sobre financiamento da empresa em recuperação, ou mais especificamente, o denominado financiamento DIP. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite de participar desse curso. Foi um honroso convite que eu recebi do Dr. Paulo Furtado, um magistrado que tem dado uma contribuição relevantíssima ao sistema da recuperação e da falência da empresa no Brasil, algo tão importante para a economia brasileira. E eu digo que esse é um tema muito importante para a economia, porque a eficiência do sistema que lida com a crise da empresa, ele é um dos fatores de resiliência da economia, ou seja, da capacidade da economia, diante de uma crise, rapidamente reagir e voltar a uma etapa de crescimento. Sobretudo no mundo atual, globalizado, com mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas, com o mercado financeiro cada vez mais sofisticado, com muita liquidez financeira e, portanto, com muito acesso a crédito, a estruturas de financiamento, o risco passou a ser algo ainda mais presente no dia a dia das empresas. E quando o risco é maior, as crises podem ser mais frequentes, crises de determinadas empresas, crises de setores, crises conjunturais, crises macroeconômicas, como vivemos agora em virtude da pandemia da Covid. E a existência, portanto, de um sistema que lide bem com a crise, que permita que, no momento em que ela ocorre, as partes envolvidas possam se reunir em busca de uma solução que mitigue os danos e maximize a recuperação de direitos, de créditos e viabilize a reorganização e continuidade da atividade empresarial, isso é algo crucial. E o sistema brasileiro, lamentavelmente, nós podemos dizer, não é um sistema que possa ser visto como eficiente. Há uma série de problemas que fazem com que os instrumentos de que dispomos para lidar com a crise da empresa, o ambiente institucional em que vivemos para lidar com a crise da empresa, não favoreça a chegada de soluções rápidas, efetivas, que lidem estruturalmente com o problema e, portanto, a economia brasileira não tem demonstrado maior resiliência. Prova disso é que nos últimos vários anos, ao menos desde 2014, o Brasil viveu um período de uma grave crise econômica, de uma queda acentuada de PIB, e em vez de haver uma recuperação em V, ou seja, uma rápida recuperação, apesar do voluntarismo de alguns dos nossos dirigentes públicos, a verdade é que nós não vimos recuperação em V em nenhum desses anos. Muito pelo contrário, a recuperação da economia brasileira tem sido, inclusive, mais lenta, inclusive, do que historicamente se viu com a experiência passada do próprio Brasil. Né? Então, é com motivo de muita preocupação que devemos olhar para o sistema da recuperação da empresa. E é nesse contexto que o financiamento DIP se coloca. As pesquisas empíricas de natureza econômica demonstram que um dos fatores, se não o primeiro fator a determinar o sucesso da recuperação da crise da empresa é justamente a capacidade, o acesso a novas fontes de financiamento. Se a empresa entra em crise e ela não tem acesso a novas fontes de financiamento, é muito difícil de se imaginar que ela tenha capacidade de recuperação. O dinheiro novo pode ser um combustível crucial para que a empresa sobreviva o período mais duro da crise, enquanto ela negocia com os seus credores, e depois para que ela possa ter aquele gás, aquele combustível inicial para retomar as suas atividades e, com isso, propiciando um pagamento maior
a todos aqueles credores anteriores. Bom, do ponto de vista da regulação jurídica, que é o que nos cabe tratar aqui, há também fatores de ordem econômica que evidentemente influenciam esse ambiente de maior ou menor acesso a financiamento, do custo maior ou menor deste financiamento para a empresa em recuperação. Então, do ponto de vista da regulação jurídica, eu diria que dois elementos são fundamentais para que haja a possibilidade de fomentar o acesso da empresa em crise a novos financiamentos. São condições necessárias, como nós veremos, ainda que não suficientes para fomentar esse acesso a novos financiamentos. O primeiro fator é, sem dúvida alguma, a segurança jurídica. O investidor, aquele que se propõe a financiar a empresa em recuperação, sabe que este financiamento ele tem alto risco por definição. Claro, quando eu financio, eu empresto recursos para uma empresa extremamente saudável, com um patrimônio imenso, não onerado, então o risco de não receber o pagamento daquele crédito, ele é pequeno. E isso, obviamente, vai se refletir também no custo daquele crédito para aquela empresa. Se a empresa está em crise, por definição, ela já não tem a capacidade de pagar os seus credores anteriores, o que mostra que há um risco ponderável de ela também não pagar um eventual novo financiamento que ela receba. Então, por definição, o financiamento DIP é um financiamento de alto risco e um financiamento que, em geral, é oferecido por investidores sofisticados, não é? Por bancos que atuam nesse setor, por fundos de investimento que atuam nesse setor, são investidores especializados no chamado investimento de high yield, ou investimento em distressed assets. É um investimento de natureza de alto risco e de alta sofisticação. Agora, não é possível acrescentar ao risco de natureza econômica, que é o risco de não receber por conta da própria dificuldade econômica da empresa, também riscos de natureza jurídica. Ou seja, é fundamental, já que o risco econômico é tão alto, que a contrapartida seja que se ofereça para esse investidor um nível de segurança jurídica elevado, bastante adequado. Essa combinação risco econômico com risco jurídico, em geral, afasta completamente a possibilidade de candidatos a oferecerem financiamentos para empresa em crise. E como é que se dá essa segurança jurídica? É a segurança de que aquele contrato, o acordo celebrado entre o devedor e o financiador, será considerado válido e eficaz juridicamente, ficando imune a eventuais ações judiciais, críticas, alegações de fraude pelo conjunto de credores do devedor. Aliás, esse é um motivo, por vezes, para a empresa entrar em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial ou para se valer de um dos instrumentos de recuperação previstos na lei. Quando a empresa tem muitas dívidas e não tem mais a capacidade de pagar pontualmente as suas dívidas, logo que ela vai fazer um novo contrato, um risco que logo é considerado por quem se propõe a celebrar aquele contrato é justamente o risco de alegação de fraude contra credores ou de fraude à execução. Ou seja, que credores anteriores venham a alegar que garantias outorgadas ou que bens alienados, que aqueles atos ou aqueles negócios jurídicos são ineficazes ou mesmo nulos por força de créditos anteriores e pela incapacidade da empresa pagar aqueles créditos anteriores. Então, um dos motivos da empresa entrar em recuperação extrajudicial ou judicial pode ser justamente a de ter um ambiente juridicamente seguro que lhe permita celebrar esses tipos de contrato sem que haja o risco de alegação de fraude ou o risco de alegação de nulidade ou de ineficácia por credores anteriores. Isso é fundamental. Como é que isso se dá na Lei 11.101/2005 com as mudanças promovidas pela nova lei?
Nós vamos encontrar alguns dispositivos a esse respeito. O primeiro, que já havia na redação original da lei, é o artigo 131, segundo o qual os atos de alienação de bens contemplados no plano de recuperação ou também de outorga de garantias não ficam sujeitos às alegações de ineficácia, no caso de falência, do artigo 129, ou de fraude contra credores. Esse artigo falava apenas em recuperação judicial. A lei nova ampliou para incluir também recuperação extrajudicial. Então está aqui uma primeira garantia. Se a empresa vier a falir, aqueles negócios jurídicos celebrados nos termos do plano de recuperação extrajudicial ou judicial não poderão ser considerados ineficazes numa superveniência da falência, porque aqueles negócios jurídicos foram contemplados em plano de recuperação extrajudicial ou judicial, aprovados pelos credores e homologados pelo juiz. Mas essa é uma garantia que se dá apenas na hipótese de falência. Ela não é ampla o suficiente para outorgar para o financiador, para o investidor, uma segurança jurídica cabal na situação em que a empresa não entra em falência. E aí vale lembrar qual é o regime da lei para a celebração de negócios jurídicos pela empresa em recuperação. No caso da empresa em recuperação extrajudicial, não há nenhum tipo de restrição. Ela pode onerar bens ou alienar bens, independentemente de autorização do juiz. Porém, o regime das fraude contra credores, da fraude de execução, será válido e aplicável. Então, se aquele ato de oneração, de alienação não está contemplado no plano, não há uma proteção absoluta para aquele financiamento. No caso de empresa em recuperação judicial, é preciso lembrar do artigo 66, segundo o qual os atos de oneração ou de alienação de bens do ativo não circulante, que é boa parte dos ativos de uma empresa, dependem necessariamente de autorização do juiz, ouvido o comitê de credores, se houver, e o administrador judicial. Né? Então, é preciso que haja uma autorização do juiz. E no capítulo novo, criado pelas alterações da lei, que é o artigo 69A, B, C, D, E e F, que trata do financiamento DIP de forma mais específica, também prevê a mesma disciplina. Compete ao juiz autorizar os atos de oneração ou de alienação de bens para obtenção de financiamento durante a recuperação judicial. A primeira observação é que me parece que essa norma está adequada. Ao alocar ao juiz e não à Assembleia de Credores, como foi a versão de um dos projetos que não resultou na alteração da lei, fazia. Porque me parece que alocar essa decisão de autorização da oneração de bens ou de alienação de bens antes da aprovação do plano de recuperação judicial ao juiz é a mais adequada? Bom, primeiro é a experiência internacional. Não é? O país onde há um mercado mais desenvolvido de financiamento DIP, que é os Estados Unidos, aloca a tomada dessa decisão exatamente ao juiz. É claro, com toda a possibilidade de participação e de intervenção dos credores, e do comitê de credores e do administrador judicial, se houver. Eles têm o direito de ter acesso à informação, ao pedido apresentado pelo devedor, às condições do contrato, pedir novas informações, entender em todas as suas nuances e especificidades o negócio jurídico que se pretende celebrar, a possibilidade de apresentar suas críticas, dizer porque aquele negócio pode ou não deve ou não pode ser aprovado. As críticas certamente serão sempre no sentido de que aquele negócio colocará um prejuízo excessivo, por exemplo, aos credores anteriores, ou leva a que a empresa tenha acesso a um volume de recursos que talvez seja desnecessário, desproporcionalmente ao prejuízo que é acarretado aos credores anteriores, e então o juiz, diante de todas essas informações, poderá tomar a sua decisão. Por que alocar a Assembleia de Credores não é uma boa solução?
Porque do ponto de vista econômico, está demonstrado que os incentivos estariam inadequados. O financiamento DIP, ele funciona bem porque ele tem que ser rápido no começo do processo de recuperação judicial. É a ponte entre o momento em que a empresa pede a recuperação e o tempo que ela levará até a aprovação do seu plano, que pode demorar 6 meses, 1 ano ou mais. Então, esse financiamento não pode depender da aprovação do plano de recuperação pelos credores. Isso se dá ao final do processo. Né? Quando eu aloco a decisão aos credores, o incentivo, qual é o incentivo econômico do credor? É ele condicionar a aprovação ao financiamento DIP a um acordo sobre a proposta de recuperação do seu crédito. Em outras palavras, o credor condiciona a aprovação do DIP a um acordo sobre qual vai ser o pagamento que será feito para o crédito que ele detém. Raramente, não é que é impossível, mas raramente, o credor concordará em aprovar um financiamento DIP sem nenhum acordo sobre o plano de recuperação, ou sobre como é que vai ficar o crédito dele dentro do plano de recuperação. Esse cheque em branco para o devedor, porque ele teria uma crença de que é melhor ter o financiamento DIP, apesar de todo o financiamento DIP, por definição, prejudicar ou diminuir a capacidade de recuperação do crédito anterior, num primeiro momento, não no sentido de que a empresa dê certo, isso aí até ele potencializa a capacidade de recuperação do crédito anterior, mas é muito raro que o credor desconecte a negociação para a autorização do DIP da negociação do plano de recuperação ou de quanto ele vai receber pelo seu crédito, que é o que de fato interessa para ele. E aí, então, se eu dependesse de uma aprovação por um quórum de aprovação na Assembleia de Credores, provavelmente não teríamos DIP, teríamos Exit Finance, que é o financiamento previsto no plano de recuperação aprovado, ou seja, quando a empresa está saindo da sua crise ou saindo, é o momento já se encaminhando para o final do processo de recuperação. Por isso, correta a lei, ou a mudança de manter a lei, a mudança da lei de manter aquilo que já vinha na lei anterior, que era justamente alocar ao juiz a decisão sobre o financiamento DIP. Mas a lei atual trouxe modificações importantes em termos de segurança jurídica. Por quê? No sistema da lei anterior, se a decisão depende de uma autorização do juiz e se toda autorização do juiz é passível de recurso, e recurso por qualquer credor, o que ocorre é que raramente o juiz decide autorizando a outorga de uma garantia ou a alienação de um bem sem que um credor venha eventualmente a apresentar recurso contra aquela decisão judicial. A própria decisão de homologar um plano de recuperação que preveja outorga de garantias ou alienação de bens também é sujeita a recurso dos credores. E aí o problema é que no Brasil, até que se possa ter uma decisão definitiva, uma decisão judicial transitada em julgado, é muito tempo. Pode decorrer 5, 10 anos. É possível haver recurso para a segunda instância, os tribunais de justiça, depois, a depender da decisão, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, ou eventualmente até recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, até que se tenha uma decisão judicial irreversível, que não pode ser modificada, são muitos anos. E aí isso coloca um item, um dado de insegurança jurídica para o investidor muito relevante. Por quê? Ele pode consumar ou implementar o negócio jurídico, que em geral a empresa precisa, obviamente, implementar com velocidade. É o tempo da necessidade da empresa, ela precisa do financiamento rapidamente. O que significa que o financiador deveria concordar, então, em consumar o negócio, em implementar o negócio jurídico de financiamento, num prazo curto, muito antes da decisão judicial que o autorizou se tornar irreversível. Então, ele teria que implementar o negócio com base em uma decisão de primeira instância, no máximo uma decisão liminar de segunda instância, ou quem sabe uma decisão sobre o mérito do recurso de agravo de segunda instância, que pode levar alguns meses já, não longe de ser
o desejável. E aí o financiador vai ficar, bom, mas que tipo de risco eu estou correndo? Se eu desembolsar o dinheiro em troca da garantia ou em troca da aquisição do bem, e posteriormente, passado 1 ano, 2 anos, aquela decisão judicial é reformada em grau de recurso, isso pode anular ou tornar sem efeito a garantia que me foi outorgada ou o bem que me foi, a alienação que me foi feita? E a resposta será sim, é possível que a reforma da decisão leve a uma volta ao status quo ante. Mas aí o investidor vai dizer, bom, mas e o meu dinheiro? Então ele tem que ser devolvido. Só que do ponto de vista econômico, nós sabemos que será impossível na maior parte dos casos, porque a empresa em crise, ela precisa do dinheiro não para guardá-lo numa conta bancária, mas porque ela precisa usar o dinheiro imediatamente. E o risco dela não ter recursos depois para devolver na sua integralidade para o financiador, se houver uma decisão judicial em contrário, é enorme. Esse risco de reforma da decisão judicial e do tempo que demora para uma decisão irreversível sempre afastou a maior parte dos investidores no Brasil. Na experiência norte-americana, como é que se lidava com isso? Com uma construção jurisprudencial chamada de Mootness Doctrine. Era a ideia de que, se o negócio jurídico foi aprovado judicialmente, após amplo exercício do contraditório, e se o investidor estava de boa fé, não participou de um conluio, de uma fraude com o devedor, e ele desembolsou o dinheiro e o negócio jurídico foi consumado e implementado, o recurso que será julgado posteriormente poderá reverter, modificar a decisão anterior, mas não ao ponto de tornar ineficaz a garantia ou a alienação feita. Nós não tínhamos esse mecanismo no Brasil. Agora, a nova lei, a modificação à lei, introduziu o artigo 66A, que prevê algo muito semelhante à Mootness Doctrine. É a ideia de que, se o negócio jurídico é celebrado com um financiador de boa-fé, leia-se, a boa-fé aqui não é saber que a empresa está em recuperação judicial ou ter conhecimento de que tem recurso contra a decisão judicial. Isso não tira a boa-fé do financiador. Não é? Financiador de boa-fé é aquele que não participou de forma deliberada com o devedor para prejudicar os credores. É um ato de má-fé, um conluio ativo com o devedor para prejudicar o credor. Não é o mero conhecimento da recuperação, da decisão do juiz, do fato de que há recurso. Então, se o financiador está de boa-fé, negociou de forma independente com o devedor, chegou a um contrato, aquilo foi submetido ao juízo da recuperação, houve as críticas do comitê de credores, se houver, do administrador judicial, dos credores. O juiz, ouvidos todos, decidiu. Se aquela decisão é válida e vigente, não houve um recurso, por exemplo, com obtenção de efeito suspensivo, suspensão da decisão, e aquele negócio jurídico é então implementado na vigência de uma decisão judicial em vigor, então, naquele caso, o julgamento posterior de eventual recurso não poderá tornar ineficaz a garantia ou a alienação feita. Isso aumenta substancialmente a segurança jurídica do investidor e, ao meu ver, é uma das principais mudanças da lei e que pode, de fato, melhorar muito a segurança jurídica necessária para melhorar o ambiente de propiciar o financiamento e o investimento na aquisição de bens de empresas em recuperação. O artigo 66A tem essa dicção e o artigo 69B, que trata especificamente do financiamento DIP, também tem uma redação muito semelhante, aí falando inclusive também na própria natureza jurídica da garantia. Se é uma garantia extraconcursal, o recurso não pode transformá-la, não só não pode torná-la ineficaz, como não pode modificá-la para, por exemplo, considerá-la uma garantia concursal. Não é? Só para confirmar aqui se é o 69B ou o C, é de fato o artigo 69B. Então, essa é, poderíamos dizer assim, a Mootness Doctrine brasileira, algo que, ao meu ver, é perfeitamente válido, não viola nenhum princípio constitucional, na medida em que o contraditório, o devido processo legal está amplamente garantido,
o recurso para o segundo grau de jurisdição está amplamente garantido e o credor tem instrumentos de pedir, inclusive, efeito suspensivo no seu recurso. Agora, se não há efeito suspensivo, se as decisões são válidas, é preciso permitir que as coisas avancem. Não possam ser modificadas a partir de um dado ponto, sob pena de uma insegurança jurídica tal que inviabiliza o financiamento da empresa em crise no Brasil, um resultado que seria inconstitucional, aí sim, por violar, inclusive, o princípio da função social da empresa, um dos princípios fundamentais na nossa ordem econômica. Muito bem. Então, houve avanço, eu diria, na segurança jurídica. Mas, além disso, é preciso também, o segundo fator fundamental para fomentar o financiamento é permitir que o financiador tenha prioridade na recuperação do seu crédito, tenha a possibilidade de ter boas garantias. Isso é a maneira como ele mitiga o risco econômico alto da operação. Quanto a isso, a lei nova modificou nesse caminho, foi uma alteração da lei, melhor dizendo, para modificar a ordem de hierarquia de recebimento de créditos na falência. Então, se colocou o chamado financiamento DIP, aquele que é concedido nos termos do artigo 69A e seguintes da lei, uma posição privilegiada. Ele vem em segundo lugar na hipótese de falência, é o artigo 84, que também foi alterado. Então, vem antes da remuneração do administrador judicial, de determinados custos na falência, vem apenas um item antes dele, que é custas que o administrador judicial tenha que pagar, custos que ele tem que pagar para assegurar a continuidade da atividade empresarial. Bom, algumas críticas em relação... É um bom avanço? É um bom avanço, mas com limitações importantes. Qual é a primeira limitação? Todo financiador de empresa em crise, ele quer, além de ter uma prioridade na hipótese da falência, ele quer saber se ele tem uma boa segurança na hipótese em que a empresa não foi à falência. Né? Então, que tipo de garantia ele tem enquanto a empresa está ainda a gerir as suas atividades? Por quê? Porque a depender como a empresa pratica negócios jurídicos no curso das suas atividades, após a contratação do financiamento, mas antes da sua falência, isso pode afetar a posição daquele credor. Isso no Brasil é particularmente correto. Imagine que a empresa em recuperação, ou sai da recuperação, celebra o contrato de financiamento DIP, e o financiador DIP não tem nenhuma garantia. Ele só vai contar com a prioridade na hipótese de falência. E que aquela empresa sai da recuperação, continua a operar suas atividades, começa a celebrar contratos com alienação fiduciária sobre bens do seu ativo. E 4 anos depois vem a falir. Quando ela vai à falência, todos os seus bens, o seu patrimônio estão onerados por alienação fiduciária. E isso vem antes do crédito do financiador DIP. Por quê? Alienação fiduciária é caso de restituição. O bem é restituído para o credor na hipótese de falência, ele vende o bem, o valor obtido na venda paga o crédito, o que sobrar vai para a massa falida. Então, nessa hipótese, o patrimônio inteiro do devedor pode estar onerado por um tipo de garantia que está na frente do financiador DIP, que é o caso da alienação fiduciária. Então, no mundo inteiro, sempre que há um financiamento DIP, ainda que a lei daquele país preveja uma super prioridade na hipótese de falência, o financiador DIP sempre contratará, negociará, desejará negociar com o devedor garantias sobre bens do devedor e até limitações e restrições para que o devedor possa dar outros bens seus em garantias de outros credores até que o pagamento do financiamento DIP ocorra. O financiador DIP não concordará em ter um crédito sem garantia. Ele vai querer ter garantias sobre bens do devedor para diminuir o seu risco de não recuperar o seu crédito. E aí é que vem algo que faltou. Quer dizer, a nossa lei fez um pequeno avanço também nas modificações, mas ainda, ao meu ver, falta um avanço maior. Do que se trata? É uma realidade que toda empresa, e vamos aqui nos encaminhando para o final, que toda empresa em dificuldade, quando ela entra em recuperação, ainda mais no Brasil, em que os pedidos de recuperação em geral são tardios, até pelos efeitos que a recuperação traz para o crédito da empresa, que todos os seus bens já estejam onerados.
o devedor já não tem mais bens livres para oferecer em garantia de novos financiadores. Como é que, de novo, na experiência norte-americana, cujo mercado é o mais avançado no tema, resolve isso? A lei estabelece a possibilidade de, dentro de requisitos muito rigorosos, muito bem definidos, com o objetivo de proteger credores anteriores, é permitido que o juiz, de novo, o juiz, possa, desde que presentes esses determinados requisitos, determinar o compartilhamento de garantias, ou seja, é permitir que o devedor outorgue uma garantia nova para um novo financiador sobre bens que já estavam onerados para credores anteriores. Então, o financiador DIP vai compartilhar aquela garantia com credores anteriores. Qual é o limite básico dessa possibilidade? Do juiz decidir assim, que não haja prejuízo aos direitos dos credores anteriores. Alguém vai dizer, bom, mas se eu vou compartilhar a garantia, já há prejuízo? Não. Se houver um conforto de que o valor daquele bem é muito maior do que o valor do crédito dos credores anteriores, o fato de você acrescentar uma garantia nova não prejudica necessariamente os credores anteriores. Aqueles credores continuarão bastante cobertos pela garantia, apenas diminuiu o delta. Se eles havia uma sobregarantia, uma sobrecolateralização, uma sobregarantia, ou seja, ele tinha um bem que valia muito mais do que o do seu crédito, agora vai diminuir. E com isso eu permito trazer um financiamento novo que vai ser importante para solucionar a crise da empresa. No direito norte-americano, o juiz pode autorizar um compartilhamento com prioridade para o financiador DIP, ele recebe antes dos credores anteriores, para e passo, ou seja, nas mesmas condições, na hipótese de venda do bem, paga-se ao mesmo tempo o financiador DIP e os credores anteriores, ou ele pode autorizar o compartilhamento de forma subordinada. A novidade da nossa lei foi permitir que o juiz autorize o compartilhamento de garantia subordinada. É o artigo 69C. Então, o juiz pode, dentro de determinados requisitos, autorizar, contra a vontade de credores anteriores, que seja outorgada uma garantia para um novo financiador sobre um bem que já está onerado, desde que esse credor novo ele vai compartilhar aquela garantia, mas de forma subordinada. Então, na hipótese de discussão de venda daquele bem, primeiro paga-se os credores anteriores, o que sobrar paga o financiador DIP. É um avanço, sem dúvida nenhuma, porque na lei atual, na lei anterior, antes da modificação da lei, não era permitido que o juiz definisse esse compartilhamento de garantias. Agora é possível. Qual é o problema? O fato de ser subordinado é um limite, mas até aí ainda avançamos. É uma maneira de evitar o risco, o medo de que juízes, exagerando nas suas decisões, prejudicassem credores anteriores. Então, o limite não pode ter compartilhamento para e passo, nem compartilhamento com prioridade para o financiador DIP, como era nos Estados Unidos, só pode o compartilhamento em que o DIP fica subordinado. Ok, ao meu ver não é o ideal, mas é um avanço. Mas o segundo ponto é que limita mais o efeito prático dessa disposição, é que ele não se aplica à alienação fiduciária, que é o tipo de garantia mais presente no mercado e cada vez mais presente, justamente em função dos benefícios que a lei de falência traz para esse tipo de garantia. O mercado inteiro prefere a alienação fiduciária porque ela é mais protegida, o credor tem maior proteção na hipótese da lei de falências, seja nas recuperações, seja na hipótese de falência. Então, naquela garantia que é mais frequente, que é mais usada pelo mercado, o juiz não vai poder autorizar o compartilhamento de garantias nem na modalidade subordinada. O ideal é que não só a lei da alienação fiduciária permitisse compartilhamento de alienação fiduciária, me parece que haja nenhum obstáculo para isso, em função da natureza dessa garantia, e aí, nesse caso também, que o juiz da recuperação pudesse determinar o compartilhamento, desde que de forma subordinada, do financiador DIP com outros credores numa garantia de alienação fiduciária. Então, aqui houve um avanço da lei, menor do que no caso da segurança jurídica, mas algum avanço.
Essas eram as minhas observações, como nesse campo me parece que a lei melhorou, não é? Mas ainda, não tenho dúvida, haverá muita incerteza e insegurança sobre a aplicação desses novos dispositivos, sobretudo sobre os efeitos e a extensão dessa Mutinous Doctrine brasileira, que eu acabei de mencionar, de maneira que esses dispositivos precisam ser testados pela jurisprudência, avaliados pela jurisprudência, até que haja um conjunto de precedentes que, ao tomar, tragam a segurança jurídica necessária para que os financiamentos DIP aconteçam com mais frequência. Eu agradeço demais a atenção, passei aqui um pouquinho do tempo, mas acredito que não tanto assim, de maneira que a aula possa ser aproveitada. De novo, meus agradecimentos pelo honroso convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso, fico à disposição de todos. Até logo.